Olá, pessoal, e boas-vindas a mais um Explainer. Este conteúdo é trazido a todos pela Ford College. Bom, na nossa última sessão, a gente desvendou os motores de rendimento e os impulsionadores de custo da rede. Lembram? Nós olhamos a máquina por dentro. Hoje, a ideia é pegar toda aquela teoria abstrata e transformar em plantas arquitetônicas que são reais e totalmente aplicáveis. Vamos explorar a fundo os padrões de projeto e os padrões de uso comuns na Solana. Dando uma olhada bem rápida no nosso índice de especificações para o projeto de hoje. Como todo bom engenheiro, a gente precisa de um roteiro, certo? Começamos com as boas-vindas à nossa estação Solana, passamos para a metáfora da ferrovia, depois desenhamos os padrões de projetos centrais, em seguida vamos aplicar essas regras em aplicações do mundo real e, por fim, fechamos com o nosso resumo e os próximos passos. Direto ao ponto. Isso já nos leva à nossa primeira parada, a metáfora da ferrovia, projetando o entroncamento. Para entender como o bloqueio no nível da conta e a execução paralela funcionam de um jeito bem prático, nós vamos pensar como engenheiros de tráfego. Imagina o ambiente da Solana como um entroncamento ferroviário super movimentado. Cada trem é uma transação e cada trilho é uma conta. Como a gente evita uma catástrofe, tipo dois trens batendo de frente, que no nosso caso seria a contenção da rede? Simples, roteando os trens para trilhos diferentes. Se eles viajam em vias separadas, eles rodam perfeitamente em paralelo, sem estresse. E nós também temos os armários da estação, que são as nossas contas efêmeras, e as baldeações de passageiros, que representam as invocações entre programas. Agora, com essa ferrovia na cabeça e sabendo como evitar acidentes, vamos colocar nossos capacetes de mestre de obras. Chegou a hora dos padrões de projetos centrais, desenhando as plantas. Aqui a gente tem um contraste vital de arquitetura. Do lado esquerdo temos o estado monolítico. É literalmente como ter um único trilho extremamente congestionado. Contenção altíssima, com todos os trens esperando dolorosamente a sua vez. O nosso primeiro princípio de engenharia é: torne a unidade de contenção a menor possível. Então, olhando para a direita, vemos a solução, que é o particionamento de contas. Dividindo o estado em várias contas distintas, ou seja, construindo vias paralelas, a gente libera a verdadeira força da execução paralela. Isso aumenta absurdamente a capacidade de processamento do sistema. O nosso próximo conceito-chave é o agrupamento, que muita gente conhece como batching. Agrupar é tipo engatar vários vagões em um único trem bem longo. A estação recebe uma chegada só, em vez de dezenas. Isso reduz drasticamente o custo fixo, o processamento de assinaturas e o esforço do computador. Mas tem um detalhe. Os passageiros apressadinhos, que são aquelas operações muito sensíveis à latência, vão ter que esperar até que o trem inteiro encha e seja processado. É uma troca muito clara entre tempo de resposta e eficiência de custo. Na sequência, temos a minimização de CPI ou invocação entre programas. Pense nas CPIs como aquelas baldeagens no meio da viagem. Ter que trocar de linha exige coordenar horários com outros operadores e, fatalmente, adiciona atrasos. O grande objetivo de minimizar as CPIs é manter a lógica do caminho principal rodando localmente. Isso evita paradas desnecessárias, mantém a viagem mais curta e torna todo o fluxo altamente previsível. Avançando um pouco, vamos ver como a gente constrói a nossa eficiência com o agrupamento de contas e as contas efêmeras. Lembram dos armários da estação de trem? Em vez de construir um armário novinho em folho para cada visitante, o que custaria o olho da cara em taxas, a gente pode simplesmente manter um grupo de armários prontos e pré-financiados. Isso absorve os picos de demanda e economiza um bom dinheiro. A contrapartida, claro, é que alguém vai ter que fazer um trabalhinho de zeladoria para limpar e gerenciar esses recursos depois do uso. E aqui está a nossa matriz de especificações de engenharia. O ponto crucial da arquitetura de sistemas é: não tem mágica, só existem escolhas muito bem calculadas. Particionar o estado traz o paralelismo, mas a gestão fica mais complexa. Agrupar reduz os custos, mas a latência sobe. Fazer o pooling de contas salva dinheiro, mas exige gestão de ciclo de vida. E minimizar as CPIs acelera tudo, mas traz um leve risco de duplicação de código. É pura arte de balancear essas forças para cada projeto. Teoria e quadro de planejamento são fantásticos, mas como a gente constrói fundações reais? Vamos mergulhar nas aplicações do mundo real Plantas em Ação, onde as decisões custam dinheiro de verdade. Imaginem o desenvolvimento de um livro de ofertas de alta frequência. Para não engarrafar a via principal, dá para aplicar algumas etapas lógicas. O casamento das ordens acontece fora da rede, essas informações são agregadas e depois esses lotes são liquidados on-chain de forma periódica. Isso usa o nosso conceito de agrupamento e salva montanhas de dinheiro. Porém, atenção a esse trade-off. Se o mercado exige uma latência estrita abaixo de 100 milissegundos, essa janela de agrupamento vai ser inaceitável. O design tem que refletir perfeitamente a necessidade do produto.
Temos aqui outro cenário de teste de estresse total. Um gigantesco lançamento de NFTs com milhares de acessos simultâneos. Se cada operação criar uma conta nova e escrever um monte de metadados, como vemos à esquerda, teremos picos absurdos de custos e um congestionamento tremendo. É como se todos os passageiros exigissem armários novos exatamente na mesma hora. A solução elegante, na direita, é usar contas em pool e PDAs para armazenar apenas o mínimo essencial na rede, jogando o peso pesado para fora. Fica imensamente mais eficiente e impede a operação de ir à falência. Então, vamos fazer uma pausa rápida para uma reflexão central. Ao olhar para uma nova arquitetura, qual é a melhor forma de resolver o gargalo? Dividir a via, combinar os passageiros num trem maior ou preparar os armários com antecedência? É absolutamente fundamental mapear o formato exato da carga de trabalho antes de tomar a decisão arquitetural. A resposta certa só aparece quando a gente entende perfeitamente o formato do tráfego. Tudo isso nos traz ao momento de consolidar as ideias. Vamos ao nosso resumo e próximos passos, o nosso kit de ferramentas de engenharia. Repassando rapidinho as principais lições da nossa sessão técnica. Número 1. Particione o estado para maximizar a capacidade e habilitar o paralelismo. Número 2. Agrupe operações e use pools de contas para ter a máxima eficiência de custos. Número 3. Minimize as CPIs para garantir velocidade no caminho crítico. E a regra de ouro: alinhe sempre o design arquitetural ao formato da demanda e a tolerância de latência. O equilíbrio perfeito entre capacidade, latência e custo é a chave de absolutamente tudo. A nossa próxima parada neste módulo será a síntese e comparação de diferenciais, onde a gente vai pegar essa base que construímos hoje e colocar lado a lado com as arquiteturas de outras blockchains. E para explorar ainda mais fundo esses conceitos, acessar os materiais e aprender sobre vários outros tópicos do universo Web3, não deixem de visitar Ford College. Fica a reflexão de hoje: como estruturar a próxima grande aplicação para que ela rode sobre os trilhos perfeitos. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.